Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos e esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo 1, vídeo de número 14, que versa sobre limites no infinito e sobre assíntotas horizontais. O tema dessa aula ele pode ser resumido aqui nesse gráfico que a gente tem apresentando aqui uma certa função y de x que tem essa característica aqui, que quando x cresce bastante, tende a infinito, ela vai se aproximando cada vez mais, sem jamais tocar essa linha horizontal aqui. Então, a questão é o que acontece com essa função quando x tende a infinito. No caso desta função, na medida em que x cresce e tende a infinito, ela se aproxima arbitrariamente do valor y igual a 1. E quando a pergunta reversa seria: e o que acontece quando x vai a menos infinito? Então, quando x vai a menos infinito, a sua função vai se aproximando de 1 aqui também, tão próxima quanto arbitrariamente próxima de 1, dependendo de quão pequeno vai ser o valor de x que a gente toma. A função que a gente está discutindo é a função y igual a x ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado mais 1, e ela tem esta forma, então, que a gente esboça neste gráfico. Uma outra característica interessante deste problema é que quando você tem uma função que se aproxima arbitrariamente de um certo valor no infinito, seja menos infinito ou mais infinito, né? Aqui quando x tende a infinito e aqui quando x tende a menos infinito, este valor é chamado de assíntota horizontal. E é um valor, então, do qual a função se aproxima arbitrariamente, mas nunca se torna igual a ele. Então, essa é a noção de limite no infinito. Então, esse tema essencialmente resume o que a gente vai tratar durante esse vídeo. De agora em diante, a gente vai só formalizar esse material e apresentar mais um conceito, que é o de quando quando x tende ao infinito, a função, ao invés de tender a um valor constante, finito, ela cresce indefinidamente e tende ao infinito. Então, só fica faltando este tópico para a gente abordar nesta aula de hoje. Então, vamos seguir, começar a formalizar esses conceitos que são abordados aqui neste gráfico. O primeiro deles é o do limite no infinito de uma certa função, e o segundo de limite no menos infinito de uma certa função. Então, seja f uma função definida no intervalo a infinito, de a infinito, então quando você tem a expressão limite de f de x com x tendendo ao infinito igual a L, significa que f de x fica arbitrariamente próxima de L se x for grande bastante. Quanto ao limite no menos infinito, então você tem uma função seja f definida em menos infinito até a, no intervalo de menos infinito a a, aberto, note. Então, o limite de f de x com x tendendo a menos infinito igual a L, onde L é uma constante, significa que f de x fica arbitrariamente próxima de L se o módulo de x for grande o bastante e x for um número menor que zero. A definição de assíntota horizontal decorre da definição dos limites no infinito e pode ser escrita como segue. A reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x se limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L, ou limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a L. Bom, vamos começar então agora a olhar alguns exemplos, né, desse conceito. A maneira pela qual uma certa função se aproxima do infinito
ela não necessariamente é só essa, né? Claro, tem várias outras maneiras. Por exemplo, aqui, nesse caso, é um gráfico do arco, da função arco tangente de x, né? E você olha, veja que quando x tende a menos infinito, ela se aproxima de menos π sobre 2 por cima, e quando x tende a infinito, ela se aproxima de π sobre 2 aqui, assintoticamente, novamente, né? Tanto os valores π sobre 2 quanto menos π sobre 2 são valores, são assíntotas horizontais. E a gente lida com esses valores desta maneira, como assíntotas horizontais, no caso da função arco tangente de x. Um outro caso interessante, veja só, quando você tem, pode ser nesse gráfico aqui, em que a gente pode estar interessado em obter não só as assíntotas horizontais, mas também as verticais de uma certa função. Então, seja esse gráfico, o gráfico da função f de x, com essa característica, né, esse desenho aqui todo intrincado, bonito, podemos tentar calcular, então, em primeiro lugar, as assíntotas horizontais dessa função. As assíntotas horizontais são quando x tende a menos infinito, você olha em x tendendo a menos infinito, essa função vai se aproximando arbitrariamente, ficando tão próxima quanto se queira do valor 2, y igual a 2. Então, a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal dessa função. Quando x tende a mais infinito, o que acontece com a função? Ela faz essa curva aqui toda bonita e segue aqui adiante e vai se aproximando cada vez mais assintoticamente do número 4, né? Então, a reta y igual a 4 é uma assíntota, também é uma assíntota horizontal dessa função. Formalmente, nós escrevemos limite de f de x com x tendendo a infinito é 4, ou limite de f de x com x tendendo a menos infinito igual a 2. Em seguida, nós podemos obter as assíntotas verticais, que são pontos a valores finitos de x, para os quais a função, dos quais a função não se aproxima assintoticamente. Então, veja só, com x igual a menos 1, você traça essa linha vertical aqui, tracejada, você tem essa função. Ela, tá vendo? Ela não toca no valor menos 1. Ela não é definida em x igual a menos 1, seja pela esquerda, seja pela direita. E nós escrevemos formalmente que o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda é infinito, bem como o limite de x tendendo a menos 1 pela direita é infinito. Está aqui o desenho. Por último, nós vemos que o valor x igual a 2, a função também não é definida em x igual a 2. E o que ocorre é que o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda, veja, quando x tende a 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito, enquanto que quando x tende a 2 pela direita, a função tende a mais infinito. Então, está aqui escrito. Estão aqui escritos esses dois limites. Sendo assim, tanto x igual a menos 1 quanto x igual a 2 formam assíntotas verticais da nossa função f de x neste exemplo. Um terceiro exemplo, e muito interessante, é o caso do cálculo do limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x, ou do limite da função 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Em ambos os casos, esse limite é zero, e você pode vislumbrar esse valor desse limite fazendo um mero cálculo, né? Você faz 1 sobre 10, né? Suponha x igual a 10, essa função vale 0,1. Quando você pega x igual a 100, ela vale 0,01. Se você pegar x igual a 10.000, ela vale 0,0001. E assim sucessivamente. Então, o que acontece é que 1 sobre x se torna tão pequeno quanto nós desejamos.
dependendo apenas do valor de x que a gente escolhe para isso, né? Então, a gente pode dizer que o limite, quando x tende a infinito de 1 sobre x, vai dar zero. Você pode fazer um cálculo direto, né, numérico, direto para quando x tende a menos infinito, para verificar que esta igualdade permanece válida. Isso fica como um exercício para você. Isso também nos suscita um teorema. O teorema é o seguinte: suponha que você tem um número r maior que zero, racional. Então, o limite, quando x tende ao infinito de 1 sobre x elevado a r, é igual a zero. E se você tiver r maior que zero, sendo um racional tal que a função x elevado a r seja definida para todo x, tá? Então é importante realçar para todo valor de x, né, inclusive negativos, então o limite, quando x tende a menos infinito de 1 sobre x elevado a r, é zero também, tá? Então, com isso a gente encerra essa primeira página e vamos à página seguinte. Mais um exemplo. Nesse caso, nós queremos calcular o limite, quando x tende a infinito, de uma certa função racional, que no numerador tem um polinômio de grau 2 e no denominador outro polinômio de grau 2. O truque ou a técnica que você usa para resolver esse problema é o seguinte: você olha para a função racional, analisa o denominador da função racional e vê qual é o maior expoente que ocorre no denominador. Aqui, x ao quadrado. Então, o que você faz é dividir tanto o denominador quanto o numerador por x ao quadrado. E agora você efetua a operação de divisão termo a termo, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então, ao fazer essa divisão termo a termo, você vai restar para vocês esse novo quociente, e aí você vai usar a regra do limite de uma razão, que é dada como a razão dos limites. Então, o limite de uma razão é a razão dos limites. Agora você tem o limite no numerador e o limite no denominador. E em seguida você usa a próxima propriedade, que o limite de uma soma ou subtração é a soma ou subtração dos limites. Então você fica com o limite do primeiro termo, menos o limite do segundo termo, menos o limite do terceiro termo. E no terceiro termo, você também usa a propriedade que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Então, está aqui a constante, 2, ela sai do limite e fica do lado de fora, e nós tomamos apenas o limite da função 1 sobre x ao quadrado. Na página anterior, nós mostramos que se você tiver 1 sobre x ao quadrado como sua função, 2 é um número racional, agora você sabe tirar o limite de 1 sobre x elevado a r quando x tende a infinito, é zero. Então, vai valer zero aqui, aqui, aqui e aqui. Ficamos apenas com esses dois números aqui, temos então 3/5. Tá? Então, o limite desse quociente vai dar 3/5. Note uma coisa interessante, você poderia ter, ao invés de fazer isso, você poderia ter tentado ir direto, calculando o limite, usando a regra do quociente, dos limites, logo na primeira expressão. Isso daria um problema. Qual é o problema? Você teria um número se tornando infinitamente grande no numerador e outro número infinitamente grande no denominador. E aí você não sabe o que acontece com a razão entre esses dois infinitos. A vantagem de usar esse truque é que você agora consegue, então, entender que a razão entre esses dois limites dá o número 3/5.
né? Isso é muito importante. Veja, o que está acontecendo aqui é que, à medida em que um outro jeito de interpretar é que, quando o x se torna grande o bastante, esses dois números aqui se tornam insignificantes em relação a esse número aqui e esse número aqui. Tá? É isso que esta razão está dizendo para nós. De forma que só contam os termos em x do polinômio cujo grau é máximo no numerador e no denominador. E aí você vê, acaba que você pode simplificar, é como se você pudesse simplificar o x ao quadrado de cima pelo de baixo e ficar somente com os coeficientes. Por isso você vê que isso aqui dá 3/5. Isso é evidentemente uma interpretação, mas é uma intuição que te ajuda a entender este resultado. Agora você pode fazer também o cálculo dessa função racional, o cálculo do limite dessa função racional quando x tende a menos infinito, usando o mesmo truque. Eu desejo um bom divertimento. É um ótimo exercício fazer esse tipo de coisa, aproveitando o caso feito abertamente. Bom, no quinto exemplo, nós queremos determinar se existem e quais são as assíntotas vertical e horizontal do gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5. Em geral, a gente espera que que a assíntota vertical de uma certa função ocorra quando o denominador dessa função for nulo. Isso vai acontecer quando 3x menos 5 é zero, ou seja, para x igual a 5/3. Então, para x igual a, você pode dizer que x igual a 5/3 é a assíntota vertical, e isso você observa calculando o limite em que x tende a 5/3. Fica como exercício para você calcular este valor. A gente vai fazer o cálculo do limite quando o x tende a mais infinito. Isso é importante para nós verificarmos se essa função tem assíntotas horizontais. Então vamos lá. Nós escrevemos então a função limite quando x tende a infinito da função raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5. Veja que se você aplicar a lei do quociente dos limites, novamente você terá um número muito grande em cima, um número muito grande embaixo e você não sabe o que fazer. Então nós lançamos mão do mesmo truque do exemplo de número 4 e dividimos o numerador e o denominador pelo termo em x com maior expoente. No caso é x apenas. Então dividimos esse termo, ficamos com deixa eu voltar. Aqui em cima, é essa linha que nos interessa. Ficamos então com a raiz quadrada de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por 3 menos 5 sobre x. 3x sobre x vai dar 3, 5 sobre x. Agora aqui, veja só, nós podemos escrever 1 sobre x ao quadrado aqui dentro, porque nós temos que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x se x maior que zero. E note que nós estamos justamente fazendo o cálculo para x maior que zero, porque nós queremos o limite quando x vai a infinito. Então, nós podemos agora, que nós temos essa expressão, empregar a lei do quociente. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, ficamos com o limite da raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, quando x vai a infinito, dividido por limite, quando x vai a infinito, de 3 menos 5 sobre x. E isso é igual à raiz quadrada do limite de uma soma, que fica a soma dos limites. E embaixo,
como você tem o limite de uma diferença, você tem a diferença entre os limites. O limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, vai dar zero, conforme o exemplo que nós fizemos. E o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito, também vai dar zero, conforme o teorema. Logo, resta o limite de uma constante, quando x tende a infinito, e isso vai dar a própria constante, então temos raiz de 2 dividido, e o limite de outra constante, que dá a própria constante, então raiz de 2 sobre 3. Podemos fazer a mesma conta para quando x tende a menos infinito. Agora, o procedimento é essencialmente igual a esse, mas note que a raiz quadrada de x ao quadrado, quando x é menor que zero, vai dar menos x. Então, aqui aparece um sinal de menos à frente, e esse limite, então, fica menos raiz de 2 dividido por 3. Então, e aí você tem que y igual, as retas y igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 3 são assíntotas horizontais desta função. Tá? Então, ficam aqui dois exercícios para vocês. O primeiro é calcular o limite de f de x quando x tende a 5 sobre 3 e também o limite de a raiz da função f de x quando x tende a menos infinito. Fazer os detalhes desse cálculo. A intuição eu acho que é bastante clara. Mais um exemplo. Agora ele nos pergunta qual é o limite quando x tende a infinito da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Veja só que quando você faz x tendendo ao infinito, na primeira e no segundo termo, tanto o primeiro quanto o segundo termo se tornam muito grandes, e você vai ter então uma diferença entre infinitos. O que a gente não sabe quanto vai dar, a gente não sabe o quão maior ou menor esse infinito é em relação a esse infinito. Então, a gente tem que lançar mão de algum truque para melhorar essa expressão e ter uma expressão para a qual nós saibamos calcular o limite quando x tende ao infinito. Para fazermos isso, nós vamos tratar este elemento como se fosse uma razão, e aí nós pegamos e multiplicamos esse termo por 1. Mas não é qualquer 1, é o 1 que é dado da razão, entre raiz de x ao quadrado mais 1 mais. Então a gente inverte o sinal mais x aqui, dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x aqui. Então agora nós fazemos esse produto, então temos no numerador o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso vai dar 1. E embaixo o denominador multiplica por 1, então é preservado e ficamos com essa expressão. Agora nós podemos calcular o limite quando x tende ao infinito. Note que para isso nós vamos antes dividir o denominador por x e o numerador por x também. Então veja só, 1 sobre x em cima e esse termo sobre x embaixo. X aqui tende a mais infinito, então você entra com o x ao quadrado dentro da raiz. Então, esse termo fica 1, esse termo x ao quadrado fica 1 e esse termo fica 1 sobre x ao quadrado. Então, limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito também vale 0. Tá? E o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x vale 0. Então, você tem aqui raiz de 1 mais 0, que dá 1, mais 1, está aqui, e 0 em cima, então 0 dividido por isso, que vai dar 0. Então, com isso, nós concluímos o exemplo de número 6. E aí, vamos ao exemplo de número... vamos à folha 3. Que não foi uma boa ideia minha, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou aqui para a folha 3, dentre 5. Está aqui.
Aqui um comentário, né? Quando você tem uma função y igual a e elevado a x, essa função y igual a e elevado a x tem uma assíntota horizontal na reta y igual a zero, ou no próprio eixo x. Para verificarmos isso, né, o que nós temos é o cálculo do limite de e elevado a x quando x tende a menos infinito, que ele é igual a zero. Isso você pode testar numericamente numa calculadora para perceber que esse limite de fato tem esse valor. Um exemplo que a gente vai fazer agora, usando para o caso da exponencial, é qual o limite de e elevado a 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Ou seja, se x tende a zero pela esquerda, x é um número negativo, né? Então, quando x é um número negativo, aqui nós temos e elevado a 1 sobre um número negativo próximo de zero. Então, qual é o valor deste limite? Para fazermos esse cálculo, nós podemos usar o seguinte resultado. Suponha que você tenha t igual a 1 sobre x. Então, no limite em que x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x, né, que aqui é t, você tem que esse limite vai dar menos infinito. Você pode testar para verificar. Então, se você calcular o limite de e elevado a 1 sobre x com x tendendo a zero pela esquerda, equivale a calcular o limite de e elevado a t quando t tende a menos infinito. E isso é igual a zero, como nós já vimos neste resultado preliminar. No próximo exemplo, ele pergunta qual o limite de seno de x quando x tende ao infinito. Veja, quando você mexe o argumento da função seno de x, o que acontece é que o resultado dela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1, à medida em que x cresce. Você vai crescendo e essa oscilação continua acontecendo. Então, mesmo que você aumente o valor de x indefinidamente, o valor da função seno de x vai sempre oscilar entre mais e menos 1. Logo, o limite da função seno de x quando x tende ao infinito não existe. Agora vamos a uma próxima fase da nossa videoaula, que é falar sobre limites infinitos no infinito. Isto é, são aqueles limites de uma função f de x quando x tende ao infinito, que vai resultar no infinito, o que significa dizer que os valores de f de x tornam-se tão grandes quanto x. Ou seja, quanto mais cresce o valor de x, mais cresce o valor de f de x. Claro que você pode ter isso também no menos infinito. Então, você pode fazer o limite, quando x tende ao infinito, de f de x igual a menos infinito, ou o limite de f de x quando x tende ao menos infinito igual a infinito, e por fim, o limite quando x tende ao menos infinito de f de x igual a menos infinito. Então, todos esses são limites infinitos no infinito. Eventualmente você vai ouvir a expressão, a função diverge no infinito, então equivale a dizer que a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. Um exemplo muito didático para enxergarmos isso seria calcularmos o valor do limite quando x tende ao infinito de x ao cubo. Para isso, nós podemos fazer numericamente. Experimente colocar x igual a 10. Então, o x ao cubo vai dar 1000. Se x igual a 100, então x ao cubo vai dar 1.000.000. E assim sucessivamente. Quer dizer, quanto maior o valor de x, maior o valor de x ao cubo. Tal que podemos dizer que x ao cubo fica tão grande quanto quisermos, dependendo do valor de x que escolhermos. E, portanto, podemos escrever que o limite de x ao cubo, quando x tende ao infinito, é infinito.
Você pode também fazer o mesmo cálculo a limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito e verificar que o resultado é menos infinito. Tá? Fique para que você faça um treino. E no gráfico, olhando no gráfico, você tem, né, o gráfico da função f de x igual a x ao cubo, você tem justamente ilustrado o fato que ela tende a menos infinito com x tendendo a menos infinito e tende a mais infinito com x tendendo a infinito. Aqui, veja que se você tivesse a função e elevado a x, quando x tende a infinito, ela também diverge, você pode verificar na calculadora também. E note que se no começo aqui a função e elevado a x cresce um pouco mais devagar que a função y igual a x ao cubo, posteriormente a função e elevado a x começa a crescer mais rapidamente, né? Isso é o sinal do crescimento exponencial. O crescimento exponencial é mais rápido que o crescimento de um monômio, por exemplo, né? O mesmo polinômio. Esse resultado ilustra este fato. Vamos a mais um exemplo, aqui o exemplo de número 10, que ele nos pede para calcular o limite quando x tende ao infinito de x ao quadrado menos x. Veja que novamente nós incorremos naquela dificuldade, né? Porque se nós tomarmos individualmente, aplicarmos aqui a lei da diferença entre limites, nós teremos um termo igual a infinito e outro termo igual a infinito, mas nós não sabemos a relação entre esses dois infinitos, então nós não sabemos calcular essa expressão. Então o que nós fazemos é o seguinte, nós reescrevemos esta forma desta maneira aqui, em que ficamos com x vezes x mais 1. Então nós tomamos o limite de x vezes x menos 1, quando x tende a infinito. Aqui, perdão, eu tinha falado x mais 1, é x menos 1. Nesse caso, você pode aplicar o produto dos limites, o limite de x com x tendendo ao infinito, vezes o limite, quando x tende a infinito, de x menos 1. Esse primeiro resultado dá infinito, o segundo também dá infinito, e um número grande vezes outro número grande dá um número grande. Então, nós podemos dizer que esse resultado é infinito. Veja então que mesmo que este número cresça e você tenha um infinito aqui e tenha outro, este infinito cresce mais rápido que esse, de forma que a diferença, mesmo que você tenha diferença entre eles dois, este cresce rápido bastante para que o resultado final seja infinito. Agora vamos a mais uma folha, que é o exemplo, é a folha de número 4. Não, perdão, 1535, 3545, 55. Na folha de 45, nós temos mais um exemplo de número 11, que e aí ele pede para calcularmos o limite, quando x tende ao infinito, da função racional x ao quadrado mais x dividido por 3 menos x. Lançaremos mão do mesmo truque de dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior expoente no denominador. Então, dividimos todo mundo por x. E ficamos no numerador com x mais 1, no denominador com 3 sobre x menos 1. E usamos, então, a lei do coeficiente dos limites. Então, o limite da razão é a razão dos limites. O termo do numerador vai dar infinito. E o termo do denominador vai dar menos 1, porque esse termo x aqui, o limite de x mais 1 quando x tende a infinito vai a infinito, e o limite de 3 sobre x quando x tende a infinito vai a zero, mas essa constante, o limite da constante é igual a constante, então
temos um menos 1. Então, infinito sobre menos 1, menos infinito. A gente pode usar esses limites agora. Veja que agora a gente começa a refinar a nossa capacidade de fazer gráfico. Por exemplo, suponha que você tem um polinômio escrito desta forma, né? Y igual a x menos 2 à quarta, vezes x mais 1 ao cubo, vezes x menos 1. Nós podemos esboçar esse gráfico calculando, por exemplo, o intercepto dele no eixo y, o intercepto dele no eixo x, ou seja, as raízes, e também ver como é que esse gráfico se comporta quando o x tende a mais ou menos infinito. Então veja, o intercepto em y acontece quando x igual a zero. Isso vai dar menos 16, é só substituir x igual a zero na função. O intercepto em x acontece quando y igual a zero. E para y ser igual a zero, basta você achar as raízes, que aqui estão dadas de forma muito evidente. Né? X igual a 2 menos 1 e 1. Por último, nós queremos tomar o limite quando x tende a mais infinito. Veja, quando x tende a mais infinito, esse termo vai a infinito, esse também e esse também, então todos vão infinito vezes infinito vezes infinito, vai dar infinito. E também queremos tomar o limite da função quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, esse termo vai a menos infinito, mas como ele está elevado a um número par, menos um número negativo elevado a um expoente par é positivo. Então ficamos com mais infinito. Aqui ele vai a menos infinito também, mas como está elevado a um expoente ímpar, fica com o sinal negativo. Mais infinito vezes menos infinito. E este termo vai também a menos infinito. Então, menos infinito vezes menos infinito vai dar mais infinito. E isso explica este sinal. E aí nós podemos esboçar o gráfico desta função e ele vai ter esta cara aqui, toda interessante, toda cheia, toda curvilínea, que é uma coisa que é bem divertida de ver. Uma vez que a gente ganhou uma certa intuição acerca dos cálculos dos limites no infinito, a gente pode começar a pensar em formalizar esses limites usando, então, as definições precisas. Vamos, então, formalizar. Nós temos duas definições precisas para o limite. A definição de número 4 nos diz que seja f uma função definida no intervalo aberto a infinito, então, o limite, quando x tende a infinito de f de x igual a L, significa que, para todo epsilon maior que zero, existe um n, um número n, tal que o módulo da diferença entre f de x e L é menor que epsilon, sempre que x for maior que este número n. Podemos fazer a definição análoga para quando x tende a menos infinito, então seja f definida no intervalo de menos infinito até a. Então o limite de f de x com x tendendo a menos a é igual a L. Significa dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um n tal que para x menor que n implica tal que x menor que n implica em módulo de f de x menos L menor que epsilon. Então, graficamente, significa que você tem um n, um certo n aqui, e a sua função, quando você toma valores de x maiores que esse n, você tem certeza de que a função está confinada, limitada abaixo e acima pelos valores L menos epsilon e L mais epsilon, respectivamente. Então ela pode ter qualquer comportamento aqui, mas esse comportamento, qualquer variação é sempre em torno de L e sem ultrapassar o L mais epsilon ou o L menos epsilon, seja para x tendendo a mais infinito, seja para x tendendo a menos infinito. Um exemplo interessante agora é a gente calcular
o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x. Né? A gente falou lá atrás que ele é igual a zero e a gente até calculou numericamente esse limite. Então, para a gente provar isso, a gente tem que usar a definição precisa. Então, e quando a gente usa a definição precisa, o cálculo do limite tem duas etapas. A primeira é uma conjectura para o valor de n e a segunda é quando a gente verifica se esse valor de n de fato é adequado. Então, a conjectura é a seguinte. Suponha que exista um certo epsilon maior que zero, que a gente conhece. A pergunta é, qual vai ser... Vamos chutar, vamos encontrar um n tal que o módulo de 1 sobre x menos zero, que é o nosso L, seja menor que esse epsilon dado. Sempre que o x for maior que o n. Então, supondo o x maior que zero, né, porque a gente calcula o limite no infinito positivo, então você tem que o módulo de 1 sobre x menos zero é o mesmo. O zero pode sair daqui, fica com o módulo de 1 sobre x, mas se o x é positivo, então podemos escrever 1 sobre x, sem módulo menor que epsilon. E isso implica escrever, então, que nós temos x maior que 1 sobre epsilon. Né? Então, a gente só inverte a expressão aqui e inverte a ordem, a relação entre esses números. Então, dado que x maior que 1 sobre epsilon resulta nessa desigualdade, então nós propomos n igual a 1 sobre epsilon. Então, agora nós vamos verificar se essa é uma boa escolha. Para isso, nós tomamos, né, dado um certo epsilon maior que zero, vamos propor n igual a 1 sobre epsilon. Só assumir, olha, n vai ser esse 1 sobre epsilon que foi dado aqui no começo. Aí nós fazemos assim, seja x maior que 1 sobre n. Perdão, seja x maior que n. Veja, nós estamos tomando x maior que n. Né? Então, se você fizer isso, você pode fazer módulo de 1 sobre x menos zero é igual a 1 sobre módulo de x, que é igual a 1 sobre x, que vai ser menor que 1 sobre n, porque nós partimos dessa premissa, né? Então, veja, se você tem x maior que n, então você tem 1 sobre x menor que 1 sobre n. Só que 1 sobre n era exatamente o epsilon que nós tomamos lá no começo. Então, nós verificamos que, de fato, tomando n igual a 1 sobre epsilon, nós conseguimos garantir que esta desigualdade seja satisfeita com L igual a zero e provamos, então, que o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x é zero de fato. Por fim, é claro, né, a gente pode definir formalmente também, de forma sistemática, o limite no infinito, o limite infinito no infinito. Então, seja f definida no intervalo aberto a infinito, então o limite de f de x com x tendendo ao infinito é igual a infinito, significa dizer que para todo m maior que zero, existe um n tal que x maior que n implica em f de x maior que m. As definições análogas podem ser feitas quando a gente substitui aqui o infinito, seja aqui ou aqui, por menos infinito. E a gente mostra, então, esses limites infinitos no infinito para todas as combinações possíveis. Com isso, nós concluímos esta sequência de aulas, essa aula, e desejamos boa sorte com os exercícios que virão. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima.